Muito bem, vamos falar sobre esse assunto então. A crise provocada por Lula é uma crise que a gente tem que começar a pensar. Inclusive nós que somos jornalistas temos que impulsionar isso, né? É muito triste que a gente tenha uma Constituição que permita que analfabetos se tornem presidente da República. Ah, Roberto, você é preconceituoso? Não é questão de preconceito, é questão de uma pessoa que não tem noção de história, uma pessoa que não tem senso de proporção, uma pessoa que estudou pouco, o senso crítico dessa pessoa tende a ser baixo. Então, nós temos que pensar sobre isso, sobre o assunto desse vídeo, que é o analfabetismo e a presidência da República, né? Nós sabemos muito bem que para você ser advogado, você estuda 5 anos, faz a prova do AB e aí, se passar na prova do AB, você garante a possibilidade de se tornar advogado. Se você é médico, você faz 6 anos de curso, né, talvez até 7, 6 anos estudando na faculdade, depois você tem residência, depois você tem não sei o que, até você ser aprovado para poder atuar, certo? Você precisa de um certificado. Para você dirigir um avião, a mesma coisa, inclusive o doutor Enéas já falava sobre isso, né? Que para dirigir um avião você precisa estudar muito, você precisa se preparar. Para ser presidente da República, não, né? Para ser presidente da República, basta que seja cidadão, tenha o mínimo, saiba pelo menos assinar o nome, né? Basta que você seja um político influência, um político com influência. Isso é muito negativo e a gente está vendo os danos aí agora de ter alguém que é analfabeto funcional na presidência da República. Então, Roberto, mas o que isso tem a ver com jornalismo? Tudo a ver. Nós, que somos jornalistas, deveríamos fazer esse tipo de crítica. Nós, que somos jornalistas, deveríamos, obviamente, opinar sobre isso, trazer esse tipo de situação à tona, mas não. A gente entra no jogo de que é interessante que alguém seja analfabeto funcional e esteja na presidência da República. Quer dizer, eu acho que se você, para dirigir avião, para dirigir barco, se você precisa de carteira para tudo, se você precisa de CNH para dirigir um carro, quanto mais dirigir um país. Mas o Brasil é o país das conveniências, né? É o país das conveniências. O jornalismo é conivente com isso aqui no Brasil também, né? Então, basta a pessoa ter capacidade política, leia-se, capacidade política no Brasil é a capacidade que o político tem de comprar todo mundo para que ele tenha governança. E aí, quando acontece o que aconteceu agora com Lula e Israel, né? Essas falas ridículas do Lula em relação a Israel, em relação ao Holocausto, demonstrando um total senso de proporção das coisas e um total desconhecimento do que é genocídio. Inclusive no Brasil, genocídio se tornou uma palavra que basta que tenha algum tipo de massacre e pronto, vira genocídio. Eu não estou aqui para dizer se Israel está certo, se Israel está errado, quem é que está certo ou errado. O que eu sei é que quem atacou primeiro foi o Hamas e que Israel reagiu a isso, certo? E agora o que está acontecendo agora é consequência de uma guerra, consequência de um ataque que nem precisava ser feito, né? Mas aí tem a questão do Estado de Israel. Eu acho isso tudo muito complexo para a gente estar discutindo nesse vídeo aqui. O que a gente está falando é que se o Brasil não começar a exigir mais dos seus políticos, nós vamos ter políticos analfabetos. Aí veja bem se tem cabimento políticos analfabetos dirigindo o país, enquanto para você ser um profissional em qualquer outra área, você tem que estudar e estudar muito. Então a gente precisa combater o analfabetismo começando pelos políticos, né? Não, aqui no Brasil não interessa. Dane-se se você é analfabeto. O importante é que você seja um cidadão legalmente brasileiro, essa coisa toda, né? Então a gente precisa mudar essa história. Mas é claro que eu estou fazendo esse vídeo aqui para fazer uma provocação. Acho que dificilmente isso vai mudar. Acho que nós brasileiros temos uma tendência a aceitar as coisas, o status quo, né? A gente aceita o status quo e é por isso que a gente tem um presidente como Lula. Se a gente pensasse realmente no meio do país, a gente não teria um presidente como Lula. Não teríamos, sem dúvida nenhuma, né? Mas como a gente gosta de manter as coisas como estão, nunca vai haver um movimento popular para não ter um analfabeto na presidência da República, até porque a gente tem o analfabetismo em alta no Brasil, né? Hoje, os adolescentes, por exemplo, leem 5 linhas e dificilmente entendem aquilo que lê, e serão os próximos políticos, né?
Então o analfabetismo, ele vai continuar no Brasil muito forte, porque veja bem, se a gente tem analfabetos funcionais na política, na presidência da República, na Câmara dos Deputados, no Senado, lá na Assembleia Legislativa, se a gente tem analfabeto funcional lá como vereador, então o país vai melhorar a educação de que jeito? Não tem como, né? No Brasil, o Brasil é o país onde a gente não eleva o nível em nada, a gente sempre nivela por baixo, e esse é o problema, né? Esse é o problema. Aqui no Brasil parece que é pecado a pessoa ter mais preparo, né? Quando a pessoa tem mais preparo, geralmente ela é até ridicularizada por muitos, né? Então é complicado, acho que o jornalismo tem um papel fundamental nisso de ser contra essas coisas, né? De falar assim, não, a gente deveria combater o analfabetismo começando pela classe política. Então todo o analfabeto funcional que está na política hoje, que é presidente do país, muita gente acha bonito, o pessoal defende, então assim, pensa bem, onde é que a gente está? A gente está enfiado no buraco, sem saída, tá bom? Bom, gente, dá like no vídeo, já se inscreve no canal, eu tenho certeza que você já acompanhou outros vídeos nossos aí, a gente vai falar mais sobre jornalismo, mas eu precisava falar sobre isso aqui, né? A crise de Israel, essa crise do governo Lula com Israel tem a ver com o fato que ele é analfabeto. Se ele não fosse analfabeto funcional, né? Mas ele sabe ler e escrever, não é o suficiente, tem que ter preparo, né? Analfabeto funcional, dá nisso aí. Abraço.